Muito boa noite para você que está ao vivo com a gente, iniciando a nossa live das segundas-feiras. Esta live é uma live da Comunhão Espírita Elo de Amor de Barra Velha, a CELO, que mantém atividades virtuais na Casa Espírita Virtual. E mantém nesse período tão difícil de pandemia este momento de reflexão no dia e horário em que nós temos onde nós tínhamos, né, as nossas atividades presenciais até o início da pandemia. E agora nós estamos dando início a mais essa atividade virtual. Comunhão Espírita Elo de Amor fica na rua José Rosa, número 1409, antiga rua número 1409, número 140, no Morro do Colchão, em Barra Velha. Esperamos tão logo passe a prova coletiva desta pandemia, nós possamos estar todos juntos presencialmente, com um abraço fraterno que ora a gente repassa de maneira virtual. Como uma prece, nós rogamos a Jesus, nosso Senhor e Mestre, que conosco esteja, para a gente poder passar este nosso conteúdo da melhor forma. Que o Cristo seja o guia e o modelo das nossas atividades cristãs espíritas e que seja o nosso divino amigo e irmão nas horas difíceis. Porque recebemos as bênçãos do Senhor da vida, do Senhor maior. E é do Cristo que nós aurimos este sol interior, que faz com que a gente possa, de maneira ainda que imperfeita e limitada, levar até vocês a nossa mensagem. Lições do Cristo para dias difíceis. Estamos isolados. Estamos cumprindo quarentena. Estamos entrando ou saindo do período de contágio da Covid. Nunca se reflexionou tanto sobre um número 14, né? 14 dias. Para aqueles que se infectam, 14 dias esperando a contaminação passar. 14 dias de sobressalto e de incertezas, posto que não sabemos o que nos aguarda. Se poderá avançar ou não. Se a doença exigirá mais de nós, dos médicos, enfermeiros e todos que estão na linha de frente, ou se nós vamos vencer sem maiores dores, ou se nós vamos superar, como a grande maioria tem superado. Mais de 95% supera. Apenas com os sintomas leves. Mas há uma faixa inferior a 5% que se agrava. E muitos, então, deixam a vida física. Muitos, então, deixam a vestimenta da carne para o mundo espiritual. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que a vida não cessa com a morte. Nós sabemos, com a doutrina espírita, que nós não acabamos. O Espiritismo matou a morte, não é? As provas da imortalidade que as bênçãos do alto nos fazem a mancheias através
do conhecimento espírita nos dão essa certeza da imortalidade. Que nós vamos deixar um corpo, se acontecer a desencarnação, que nós vamos deixar um corpo físico ali, mas nós vamos assumir a vestimenta de um corpo espiritual. E aí nós lembramos de Paulo, quando ele asseverava: há corpo físico e há corpo espiritual. Então, esse período de pandemia e isolamento nos traz essas incertezas, essas inseguranças e essas reflexões. Será que eu vou me infectar? Se eu me infectei, será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir vencer o desafio? O que vem do outro lado? O que me aguarda nessa grande transição, nessa grande viagem? O que me espera do lado de lá? Para onde eu vou? Como vão ficar os meus aqui? Essa insegurança, essa dúvida e essa incerteza, ela acaba permeando hoje, neste momento, cerca de 100 mil famílias, de 100 mil irmãos nossos, que estão fazendo ou que acabaram de fazer a grande transição. É muita gente. É o maior contingente de mortes de toda a história de um país que é jovem no Concerto das Nações, mas que já soma 500 anos, 500 e tantos anos, 520 anos. Nós, brasileiros, nunca vimos da nossa geração algo assim. Nossos avós ouviram falar, nossos bisavós viram. Mas nós, aqui nesta presente geração, nós não vimos. Então, hoje nós somos um país enlutado. Nós somos um país vitimado pela doença. E estamos, então, de luto. Estamos, então, vitimados por um brutal descaso de autoridades que com certeza terão contas a ajustar com a história e, sobretudo, com a lei de Deus. Sobretudo com a própria consciência. Mas não é o objetivo nosso aqui listar a displicência de autoridades de ontem e de hoje, não é isso. Nosso objetivo hoje é uma mensagem de alento para dizer: a vida continua. E esta vida que continua, ela está muito bem expressa nas lições do Evangelho de Marcos, ou, para a tradição católica romana, São Marcos. Duas destas lições foram estudadas de maneira muito aprofundada e muito bela pelo benfeitor Irmão José. Irmão José, que nada mais é do que Barnabé dos tempos apostólicos, Barnabé, o grande companheiro de Paulo, mas que nesta individualidade espiritual se apresenta como irmão José, promovendo entre nós um trabalho de estudo do Evangelho sob a roupagem da doutrina espírita de alto valor. E irmão José nos traz lições tão importantes para que nós reflitamos mais ainda nas lições de Jesus. Porque quando nós lemos um versículo da Bíblia, nós lemos, interpretamos, assimilamos com os instrumentos
de entendimento que a nossa condição permite. Mas quando um orientador espiritual do quilate de tantos irmãos e amigos que na doutrina espírita se apresentam para esse mistério, eles trazem nuances da letra evangélica à luz do entendimento maior da doutrina espírita, que muitas vezes a nossa limitada capacidade de compreensão não permitiam que a gente assim entendesse. Eu gostaria de agradecer o Dorival, né, que faz toda a parte técnica da Rede Espaço Espírita, está conosco desde sempre, posto que é ele que coloca no ar todas as redes e as nossas plataformas da Rede Espaço Espírita. A Tina Larsen. Olá, Tina, boa noite. Tarifeira lá da nossa Comunhão Elo de Amor. Saudade, né, Tina? O Osair da Silva, amigo meu de infância. Ô, Osair. A gente brincava muito, né? Mas também estudava, né? E o Odair Inocência, que já estão conosco. Muito obrigado a todos que estão ao vivo nesse estudo. Então, nós temos em Jesus o divino amigo e irmão que nos ajuda a enfrentar os percalços dos dias difíceis. O Cristo passa a ser, então, a nossa bússola, o nosso leme, o nosso destino final. Posto que é necessário que entendamos que a maior proposta de Deus para nós se chama Evangelho. Evangelho, o nome. Boa Nova. O Evangelho da Igreja Católica, o Evangelho da Igreja Evangélica, o Evangelho dos Adventistas, o Evangelho de qualquer concepção religiosa. Adaptado à condição de entendimento de cada qual. Mas na doutrina espírita nós temos esta ferramenta santa que se chama mediunidade. A capacidade de intercâmbio com os espíritos. Para que esse intercâmbio? Para curiosidades do mundo espiritual, para sondar curiosidades vãs do mundo espiritual? Não necessariamente. Nós temos o Evangelho como a possibilidade de, na doutrina espírita, aurir novos entendimentos para o nosso crescimento individual e coletivo. Aí está a missão da mediunidade, aí está o objetivo da mediunidade, na concepção mais alta da doutrina espírita. A mediunidade exercida santamente, porque através dela nós então entendemos essas nuances que eu falei que nós não víamos. E nós vamos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 14. Quando ia passando, aqui o evangelista fala de Jesus. Quando ia passando, via a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: segue-me. E Levi, filho de Alfeu, levantou e seguiu. Esse é o texto do Evangelho. Jesus ia passando quando na coletoria ele viu Levi e disse: segue-me. E Levi levantou e seguiu. Vamos analisar melhor, ou melhor, irmão José vai analisar melhor o que significa este levantar de Levi para seguir o Cristo. Por que ele levantou? O texto do Evangelho não diz assim: Levi ficou pensando, avaliando a situação, quem era aquele homem, o que ele estava buscando. Não, de maneira nenhuma. Levi levantou e seguiu. Interessante, porque poderia não ter seguido. Quantos outros não seguiram? Por certo. E também em Marcos, um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, versículo 39,
nós vamos encontrar outra narrativa do evangelista, que diz: e ele despertando, vocês já vão identificar que passagem é essa. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Vocês identificaram a passagem? Jesus na barca, acalmando a tempestade. No mundo espiritual, Jesus estava dormindo. Jesus estava conectado, porque espírito superior, gente, não é que nem nós, que dorme, que deu a pedra e acorda no outro dia. Espírito superior dorme para ir para os mundos espirituais superiores, interagir com a comunidade de espíritos puros, traçar diretrizes para a humanidade sofredora, para assistência permanente àqueles que estão nas dores do mundo. E o maior deles é Jesus. O maior deles é Jesus. É o mais perfeito, né? Lá na 621 ou 625 do Livro dos Espíritos. Depois de consulta aqui. Jesus o mais perfeito. Ele dormia. Ele dormia quando fora, então, despertado pela intempérie. E manipulou forças da natureza a ponto de acalmar a tempestade. Então, esses 2 capítulos de Mateus, primeiro, o Jesus chamando Levi, filho de Alfeu, e segundo, com Jesus acalmando a tempestade após o seu despertar, quando a gente lê o Novo Testamento, eles passam assim meio que desapercebido da gente. Eles passam meio que, né, você lê o texto e não para pensar nas entrelinhas. Mas o irmão José parou nesta obra aqui, Ramos da Videira, que é uma obra, um pequeno grande livro de estudos de vários trechos do Evangelho, né? E então, no primeiro estudo, irmão José entende da seguinte forma o capítulo 2, versículo 14 do Evangelho de Marcos, com o seguinte título: O Divino Convite. Jesus, na coletoria, passa a ver o filho de Alfeu, Levi, convida, Levi levanta e segue. Esse é o texto do Novo Testamento. Não ignores o divino convite do Senhor para que o sigas, diz o irmão José. A exemplo de Levi, levanta-te, sem detença, desapegando-te do que te prende ao comodismo. Então, às vezes nós estamos sentados no comodismo. Estamos deitados no comodismo. E no comodismo nós continuamos. Na imobilidade nós permanecemos. Achando que a vida é uma festa. Mas Levi não entendeu dessa forma. Ele levantou na hora, né? Não listes as tuas impossibilidades sobre as quais o mestre não te inquiriu, e nem alegues não te sentires à altura do chamamento que se está sendo formulado para servir. Quando Jesus passa por Levi, Jesus não diz assim: Levi, eu sei que tu é falho, eu sei que tu erras, eu sei que tu tem limitações, eu sei que tu tens dificuldades, eu sei que tu tem afazeres, eu sei que tu tem tarefas, eu sei que tu tem lutas e conflitos íntimos,
eu sei de tudo isso, mas vem comigo, Levi. Jesus não faz isso. Jesus não pergunta de limitação nenhuma. Jesus não aponta empecilhos. Jesus ordena. E ainda, nem dá tempo de você pensar, tá, mas eu estou à altura do chamado de Jesus? Será que eu vou dar conta das minhas atribuições? Não. Eu estou hoje com um familiar enfermo pela pandemia. Eu estou hoje com um familiar enfermo por uma situação outra. Eu estou hoje atravessando uma dificuldade financeira atroz. Eu estou hoje passando por N situações. Mas Jesus não perguntou para mim. Eu tenho tais e tais vícios. Eu tenho tantos e tantos defeitos. Mas Jesus não perguntou para mim. Ele só convidou. E eu não tenho esse direito de, mas será que eu vou ou não vou? Ele não dá essa opção. E irmão José diz assim, abandona conveniências e interesses pessoais para os quais até agora trabalhaste com exclusividade. É um trecho de irmão José que nos remete a Marta e Maria. Uma limpava a casa e não quis parar. A outra parou imediatamente para ouvir o Cristo. Vejam bem. Abandona os interesses. Até agora você trabalhou, você comprou o seu carro, você construiu a sua casa, todos os seus projetos materiais receberam até agora toda a sua atenção. E os projetos de ordem espiritual. E a sua autotransformação. E a sua condição de mudança íntima. Para quando você vai destinar tempo para isso? Num dia que tem 24 horas. Numa semana que tem 7 dias. Num mês que tem 30 ou 31 dias. Às vezes, de 6 anos tem 29, 28, né? Tem um de 28 que fica 29. Mas quando neste tempo todo do qual você dispõe, você vai parar para pensar sobre as coisas da sua alma e da sua espiritualidade. E da construção da sua fidelidade, ou melhor, da sua felicidade interior. Quando que você vai, desta forma, buscar a felicidade interior? Até agora você se ocupou de tudo que era material. O que aconteceria caso Levi, depois do próprio Mateus, deixasse passar aquela oportunidade e fizesse ouvidos moucos à exortação do Mestre Jesus? Com certeza, séculos e séculos rolariam antes que nova chance semelhante àquela o favorecesse. Já pensou você ser contemporâneo de Jesus, passar o Cristo sob a sua frente, convidar você para segui-lo e você desperdiçar a oportunidade? E não pense que isso não acontece. Não aconteceu só no tempo do Cristo. Acontece em qualquer momento em que você, mesmo assolado por dificuldades, incompreensões e lutas, você não para dar atenção às coisas de Deus. Jesus, no episódio da cruz, deixou seu corpo físico, mas espiritualmente está conosco, estará até o fim dos tempos. Então, poderia dizer assim, não, mas foi lá com Jesus 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, com Levi, eu não tenho nada a ver com isso. Quando que Jesus passou na minha frente?
Ora, Jesus passou na sua frente quando você passou em frente à igreja. Assolado por dificuldades, estava lá a porta aberta, a missa acontecendo. E você não entrou para receber aquelas energias boas que a missa te oferece? O culto estava em andamento, o pastor com a sua oratória vibrante, os cânticos. Você com inúmeros problemas, você não deu ouvidos. Era Jesus ali, e você o moderno Levi, filho de Alfeu. Quantas vezes, então, a casa espírita com as portas abertas? Eu vou contar uma história real. A Claudete Peternelli está com a gente, né? A Claudete do Jesus de Nazaré. Essa história aconteceu no Jesus de Nazaré. Apareceu ali um senhor que frequentou um pouco tempo, depois ele foi embora, se não me engano, para Guaramirim. E ele já na faixa dos seus 60 e alguma coisa. E ele disse assim: Gilvan, eu gosto tanto da doutrina espírita, eu gosto tanto das mensagens de Chico Xavier, mas eu cheguei tão tarde. Eu perguntei para ele: mas por que o senhor acha que o senhor chegou tarde? Nunca é tarde. O senhor já está aqui. Ele disse: mas nos anos 80, eu morava em Uberaba. E eu via Chico Xavier passar na minha frente. E não foi poucas vezes. Com os seus seguidores, levando o farnel de pão, de alimento, em visita às comunidades empobrecidas, os esquecidos. Os irmãos vítimas da desigualdade social. Eu via o Chico passar na minha frente. E eu não parei para escutar o Chico. Eu não parei para cumprimentar o Chico. Só mais tarde eu fui entrar numa casa espírita e descobrir o que é a doutrina espírita. Quanto tempo eu perdi? Por que eu não fui lá naquela hora atrás do Chico? Entenderam como é que é o convite de Jesus para Levi? Está aí o Evangelho de Mateus numa nova oportunidade que esse senhor perdeu de ser contemporâneo de Chico Xavier e estar morando na mesma cidade. Ele perdeu. Só que, felizmente, ele estava na doutrina espírita agora. Ele passou pela doutrina espírita, estava em Barra Velha, na doutrina espírita. Que bom que encontrou a porta aberta do convite do Cristo. Se não encontrasse agora, talvez quantas encarnações ainda passariam até ele se deparar com este novo convite, ou com este convite de novo. Ele estava arrependido por não ter entrado, mas que bom que estava arrependido, porque a consciência guarda a lei de Deus, não é? A lei de Deus está na nossa consciência. O Livro dos Espíritos nos leciona isso muito bem. Então, se ele estava arrependido de lá nos anos 80 não ter seguido Chico Xavier quando era mais jovem, mas já estava agora dentro da casa espírita, que bom! Nada se perdeu. Não fique preso às dores da sua consciência. Agora você encontrou, você estendeu o convite. Você é o mesmo. E você está, então, a serviço, finalmente, da mensagem libertadora do Cristo. E ergue-te, portanto, da coletoria dos teus anseios transitórios e não hesites em cuidar do que te induz ao futuro espiritual. Nós já falamos. Cuida do teu futuro espiritual. Interesses transitórios, é interessante, irmão José compara uma coletoria. A coletoria, lá onde estava sentado Levi. Levanta da coletoria, levanta, tira o bumbum da coletoria e vai seguir o Cristo. Renuncia a caprichos e ilusões que somente te trouxeram desencantos na alma. Nós estamos todos muito tristes nesse período de pandemia. Nós estamos todos assolados por esse isolamento. Ou quando saímos para os nossos afazeres, quem é obrigado a sair para os afazeres, nós ficamos temerosos. Temerosos do futuro que nos aguarda.
Porque é natural que esse isolamento assim ele repercuta no nosso mundo íntimo. Não está sendo fácil para ninguém. E principalmente para aqueles que passaram pela dor da desencarnação. Como eu disse, são 100.000 irmãos nossos sendo recebidos no mundo espiritual nestes últimos meses. É muita coisa. O mestre estende o divino convite a todos. No entanto, raros são os aprendizes que assimilam ele de imediato. No caso que eu citei da vida real, levou mais de 20 anos para aquele senhor chegar à casa espírita. Quantas vezes o servo, o possível servo de Jesus está ali passando em frente à missa, passando em frente ao culto, passando em frente à casa espírita, e não entra. Não desperta nele aquilo que deveria despertar ainda. Não, muitas vezes não está no momento. Mas o momento vai chegar. Quantos talvez tenham deixado de segui-lo nas mesmas circunstâncias? Olha o lado oposto, em que o autor de um dos 4 evangelhos teria decidido fazê-lo sem titubear. Quantos não terá ele chamado em vão o apostolado? Outro lado, aqueles que foram chamados e não seguiram. Foram chamados e seguiram, mas desistiram. E ainda, quantos em vão chamados? Não esqueças que o apelo do alto para que te renoves te alcança de múltiplas formas. E esta é a beleza do Evangelho, e esta é a beleza da pluralidade em que o Evangelho se nos oferece como pão divino. Porque na visão espírita, a salvação não é só do espírita. A verdade não é atributo do espiritismo e nem do catolicismo, e nem do pentecostalismo, nem do judaísmo. A verdade é a verdade, que é assimilada de acordo com o instrumental de cada um, com a condição de cada um. Aí um vai se sentir muito bem na igreja, no culto, na atividade espírita. Múltiplas formas. Às vezes o céu te chama para retificar o destino através da prova que te aflige, ou a construir a felicidade dos outros a partir do alicerce. Não sei se deu uma travadinha aí, mas parece que me deu uma travadinha aqui, né? Às vezes o céu te chama a retificar o destino através da prova inesperada que te aflige, te atinge, ou a constituir a felicidade dos outros a partir do alicerce da dor que te acicata. Tem profissional de saúde neste momento, da enfermagem, da medicina, que está trabalhando além para atender as vítimas da pandemia. Voluntariamente. Mesmo no meio da dor, está lá atendendo aqueles que precisam. No meio da dor surge a oportunidade. E a felicidade dos outros construída a partir do alicerce da dor que bate em nós. Ou alguém acha que é fácil se despedir de alguém sem nem ter direito ao rito fúnebre, ao rito do luto? De repente aquele familiar querido é diagnosticado, é internado, seu quadro de saúde agrava, ele vai ser entubado, e se vir a desencarnar, você não poderá fazer sequer um funeral. Ou se fizer, são 2 ou 3 horas. Vocês acham que isso é para qualquer um? Este vírus, esta pandemia, nos tira o direito de velar aqueles que amamos. Nos corta a possibilidade
de vivenciar o nosso luto e a nossa dor. Isto é particularmente cruel. A voz do Senhor, sem dúvida, poderá te fazer audível através de outras circunstâncias, como aconteceu a Maria de Magdala, ao apóstolo Paulo, a Santo Agostinho e também a Francisco de Assis. Esse time é de primeira, né? Maria de Magdala, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Paulo de Tarso. Essa turma é forte. Não te esqueças do que ainda nesse momento, amado mestre, passando rente a ti, está te dirigindo os ouvidos, seja qual for a condição em que te encontra, um inconfundível apelo que não registras. E o Cristo diz assim: segue-me. Segue-me. Este é o apelo da espiritualidade, é o apelo de Jesus. Hoje eu estava assistindo uma live, pela manhã, ouvindo uma live interreligiosa, conduzida pelo Eduardo Moreira, aquele notável economista que abandonou o mundo da economia, conduzindo uma live com o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista, com o Frei Davi, da Igreja Católica, e com o Simão Pedro, da doutrina espírita. E o Frei Davi contava a história de um notável aluno de direito que ficou entre os melhores da sua instituição de ensino superior, mas era morador de rua. Foi retirado da marginalidade, da rua, foi retirado da condição adversa da rua, com uma bolsa de estudos, porque ele tinha como sonho cursar direito. E a Educafro, que o Frei Davi participa, levantou este jovem das ruas para que ele cursasse direito. Levantou, e mais do que isso, patrocinou o ingresso dele na faculdade. No primeiro semestre, ele foi eleito o melhor dos 800 alunos. Depois ele ficou entre os 10 melhores ou 20 melhores. E já está, né, hoje no 6º período do curso de Direito, patrocinado por essa instituição católica, porém com uma luta árdua interior ainda, posto que cai, por vezes, no vício da droga. E aí apaga. Fica uma semana, 7, 8, 10 dias fora, porque mergulha no mundo das drogas. Ele já não é mais morador de rua, mas ele ainda não conseguiu vencer. E o que nós vamos fazer, então? Nós vamos relegá-lo porque ele caiu nas drogas? Nós vamos soerguê-lo até onde der. Tammy Gretchen é pai ou não é pai? Tammy Gretchen é pai, porque pai é aquele que cria. Um órgão sexual não define paternidade. Uma condição de sexo biológico não define paternidade. Chico Xavier falou no Pinga Fogo, em 1971. 49 anos atrás, né? Que a sexualidade humana sofreria revisões muito grandes. Muitas vezes isso é rejeitado, até mesmo pelos espíritas. Esse debate, né, se deveria ou não ser homenageada a filha da cantora Gretchen na propaganda do cosmético. Esse é um outro debate, né? Mas é curioso. Voltando, então, ao nosso tema. No Evangelho de Mateus também, então, no capítulo 4, nós temos a segunda e última parte dessa nossa conversa, porque nos resta só 15 minutos, né? 10 minutos. Vamos tentar avançar aqui. Na segunda parte do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 39, Jesus estava então no episódio da barca. E olha o trecho do Evangelho como Marcos narra. Diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento
e disse ao mar: acalma-te, emudece. Veja a ordem verbal de Jesus. Jesus ordena verbalmente ao mar. E ele, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Queria agradecer aí a audiência, a Claudete, eu já citei, que está com a gente, a Marlene Bayer Heiden, é minha colega de infância, lá de São Bento do Sul. Muito obrigado, Marlene, pela audiência. O Ademar Souza, também, daqui de Barra Velha, e a nossa Celina Sobral, da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Obrigado, Celina. Então, veja bem, Jesus ordena verbalmente e controla as forças da natureza. Isso não deve ser uma surpresa para os espíritas, porque na série André Luiz, de Chico Xavier, Chico fala do controle que os espíritos exercem sobre os fenômenos da natureza, inclusive falam da beira-mar como repositório de energias revigorantes para os espíritos, né? A beira-mar tem esse potencial de nos revigorar. Está lá na série André Luiz, eu não vou lembrar o livro agora, mas isso para espíritos de mediana condição ou de condição mais elevada já é possível. Agora, Jesus era o mais elevado de todos. Jesus ordenou verbalmente. Ora, ele era o construtor e é o construtor geológico deste planeta, né? Modelo e guia da humanidade, na terminologia de Kardec, ou governador da Terra, na terminologia de Chico. Jesus é este espírito excelso que acompanhou a formação da Terra. Então, para ele, acalmar uma tempestade é que nem nós fechar a porta. É que nem desligar e ligar o chuveiro para nós. E Jesus, então, naquele momento, ele acalma a tempestade. Mas olha, para quem chegou agora, nós estamos estudando Ramos da Videira, acho que está viradinho aí para vocês, né? O Ramos da Videira, que é do nosso irmão José. Irmão José analisando, então, esse versículo de Marcos, esse segundo versículo. É quando te encontras invigilante que o vendaval da prova começa a fazer sussurrar a embarcação da tua vida. Quando nós deixamos a atenção de lado, a atenção das coisas que realmente importa, é que o barco começa a balançar na vida da gente. Invigilância. Não que o Cristo estivesse invigilante nesse sentido nosso, da nossa condição material e humana. Mas o Cristo estava absorto no seu sono. Estava descansando o corpo físico. Ele estava num corpo físico. Não existe corpo fluídico, corpo etéreo, essas coisas, né, essas teses que tinham na doutrina espírita não vigoram mais. Jesus reencarnou, ou melhor, retificando, Jesus encarnou num espírito, no seu espírito puro, num corpo de carne. E ele estava, então, absorto no seu descanso, porque o corpo era físico, precisava do descanso, embora ele, espírito puro, não o necessitasse. Mas o vendaval começou ali, aproveitando o sono do mestre. Os elementos da natureza, enquanto o Senhor repousava, induziram os apóstolos ao medo, desencadeando-se de inopino. Bastou, no entanto, que ele despertasse para que a tempestade amainasse e se fizesse, então, a bonança. Jesus acorda e controla a situação da barca. Nós só controlamos as durezas e dificuldades da nossa vida quando nós acordamos e assumimos a rédea da situação. É o domínio. Embora eu digo, viu, Celina, eu sempre digo isso. Se eu tivesse com Jesus na barca, olha, eu ia afundar. Porque o Cristo dizia que, via de regra, a nossa fé é do tamanho do grão de mostarda. A minha não é nem isso. Se eu tivesse com Jesus na barca, eu me afogava. Porque eu não ia acreditar de ver aquele homem caminhando sobre as águas, anulando as leis da física. Eu ia duvidar. Porque a minha fé é muito pequena.
E aí eu, afundava. Ia contar com a. O apóstolo afundou, né? Ia contar claro, a anuência de Jesus, se tivesse merecimento para tal, né? Se tivesse merecimento para tanto. Mas vamos ao irmão José. Enquanto teu espírito dorme, sem maior consciência de si, conspiram contra o teu progresso. Os que desejam mantê-lo hibernando indefinidamente são os que agem à sombra do comodismo espiritual e que te entregas a infrutíferos devaneios e a sonhos que se eternizam em pesadelos. Quando o nosso espírito está invigilante, tem muita gente tramando contra nós. E nós temos adversários, talvez não inimigos, né? Mas adversários nós temos muitos. Encarnados e desencarnados. Por isso que o Cristo nos dá o entendimento de que nós conseguimos superar isso. Com a nossa vigilância, no primeiro momento, e no segundo momento o quê? O emprego da nossa individualidade na prática do bem. Na prática da bondade. Na prática da caridade. Caridade na sua mais ampla acepção. A prática das virtudes que estão enumeradas no Evangelho, segundo o Espiritismo, a prática das virtudes que estão aqui nesta obra, no Evangelho. Aqui está o roteiro. Então, quando, todavia, tu acordas da tua secular letargia e tomas posse da vida, a paz que não conheces por fora te instala no âmago do ser. Por que a gente sai bem da missa? Para quem é católico, né? Por que a gente sai bem da missa? Por que a gente sai bem do culto? Da sala de passes da casa espírita? Da gira de banda? Por que a gente sai bem? Porque a gente encontra paz, a gente não está acostumado. Eu vou contar uma, né? Quando eu fui 2 vezes a Uberaba. E quando eu voltava de Uberaba, 2 vezes a Uberaba, eu fui mais vezes, mas com Chico Xavier eu estive 2 vezes, muito rapidamente, eu não cheguei a conversar com ele, né? Mas aí eu vinha de Uberaba, a Dona Márcia foi com a gente, a Dona Márcia Bruce. A Dona Márcia vai provar o que eu digo, vai atestar o que eu digo. E eu vinha, então, numa paz, numa tranquilidade que eu não tenho. Quem trabalha comigo, quem convive comigo, sabe que o rapaz aqui não é fácil. E eu vinha numa tranquilidade e tal, e ficava naquela tranquilidade ali uns 5 a 10 dias. Aquela paz, aquela coisa. E eu estava início de namoro com a Angelita, minha esposa, para quem não conhece. Estava no início do namoro com a Angelita, e aí ela disse assim, você precisava ir para Uberaba mais vezes. A Celina está dizendo que eu não ia afundar, não. Ia afundar, você me conhece. Você precisava ir para Uberaba mais vezes. Por quê? Porque aquela bateria carregada que eu trazia de lá, aquela carga, não era de mim, era do Chico. Como todos que estavam com o Chico, vinham com a bateria, vou mudar o mundo, vou disseminar o Evangelho, vou viver as verdades do Cristo, vou disseminar a doutrina. Mas aí chega aqui, 5, 10 dias, a bateria vai acabando e o verdadeiro Juvan vai emergindo, vai surgindo, vai se impondo nas suas dificuldades, nos seus traços inferiores. Porque é invigilante, porque dorme na barca. Quando dorme na barca, a tempestade vem. É assim a vida da gente. Então, evidentemente que o vento bravio das lutas e o mar encapelado das dificuldades sempre permanecerão à espreita esperando que você cochile. O adversário está ali na espreita esperando que você cochile. Né? Vejamos ainda na lição anotada por Marcos que somente o Senhor pode pacificar as desavenças do teu mundo íntimo quando te inquietas. Tem uma tempestade fortíssima. E o curioso
O curioso é que essa tempestade foi aplacada pelo Cristo. Aqueles homens não tinham ainda o domínio da ciência para aplacar aquela dor e aquela tempestade. E o que nós devemos então fazer toda hora? Recorrer ao Cristo. Recorrer às suas lições. Recorrer às suas vivências, como essas duas do Evangelho de Marcos. Vocês vejam que eu estou falando de 2 versículos de 3 linhas cada um. E a sabedoria que irmão José extrai, olha o tamanho desse livrinho, gente. Até o subtítulo é Jesus em tua vida. Olha a sabedoria. Devemos então, balançou a barca, acorda Jesus. Essa é a tarefa. Balançou a barca das nossas dores por conta da pandemia, do isolamento, do entristecimento. Recorre a Jesus. Ele vai dominar aquela intempérie, vai te recolocar em segurança, mas você tem que fazer a sua parte, né? Tem que fazer a sua parte. Se te pões em alto mar, é natural que faceies os perigos da jornada, para a qual talvez não te hajas habilitado perfeitamente. Se estamos no planeta Terra, estamos expostos às condições do planeta Terra. Ai, Gilvão, mas que dor ocasionada por esta pandemia. É muita dor. 100.000 famílias enlutadas, números oficiais que até não são confiáveis, porque eu acredito que até desencarnou mais gente. Mas Jesus está no leme da embarcação. E se o apóstolo, se Pedro desencarnasse lá, afogado, ele iria acordar no mundo espiritual em resplendor, porque ele teria a honra, inclusive, de desencarnar junto do Cristo a serviço de Jesus. Essa é uma segurança que nós devemos trazer. Mesmo que nós desencarnemos na pandemia, tenhamos a certeza de que a confiança é restrita nas diretrizes do Mestre. A prática daquilo que o Mestre quer de nós fará com que nós desencarnemos bem e estejamos bem do lado de lá. Essa semana eu me deparei com uma mãe daqui de Barra Velha que está passando pela dor mais atroz. O filho dela desencarnou. E ela ontem deu uma mensagem na rede social dela, entregando o filho dela nas mãos de Deus. Eu comentei com a Angelita. Eu disse, Angelita, que bela a demonstração de fé da Nice. Entregando a Deus. Poderia estar remoendo aquele luto tão recente, tão doloroso, mas não está. Entregou a Deus. Disse que a consecução dos desígnios de Deus tem que ser respeitada. Eu acho que essa mãe é católica, Nice. Talvez ela esteja até assistindo. Nosso fraterno abraço, eu quero dar um abraço físico nela. No primeiro momento que esta pandemia possibilitar. Porque é uma amiga de muito tempo. A confiança irrestrita em Deus e a observância destas regras e diretrizes fazem com que a gente tenha a segurança de que mesmo que nós estejamos dormindo, o Cristo acorda antes de nós. E aí então ele consegue acalmar a tempestade para nós. Gerar em nós a confiança que nós ainda não, talvez ainda tenhamos demonstrado. Né? Se estamos no alto mar, nós vamos nos deparar com as intempéries. Quem sai na chuva é para se molhar. Quem encarna em planeta de prova e expiação é para estar sujeito às dores e lutas próprias de um plano como o nosso. Porque nós, os nossos pais e avós, não vimos uma pandemia, uma epidemia. Mas os nossos avós talvez já tenham ouvido falar. E os nossos bisavós se depararam com a gripe espanhola. E os antecessores, que talvez fôssemos nós mesmos em outras vidas, nós nos deparamos com outras doenças coletivas, atrozes, e que talvez até matavam muito mais, porque
não havia nenhum tipo de prevenção, de orientação e de informação. Por mais que nós estejamos aqui no Brasil, por exemplo, à mercê desse desleixo que está acontecendo com o país, com os doentes, mas o Cristo está nos lembrando. Nós temos o governo que nós merecemos. E cada um vai se ajustar com as leis divinas através da própria consciência da forma como é necessário. Isso não pode gerar em nós o comodismo, evidentemente. Pelo menos o direito de nos indignarmos nós devemos ter, de denunciarmos as arbitrariedades nós devemos ter. Aqui num ponto. No outro nós temos que ter o entendimento que isso era para que se visse a característica de um plano de provas e de expiações. Não é castigo de Deus e nem nunca foi. É condição planetária, condição evolutiva. O que não apaga a displicência e a negligência daqueles que agirem como tal. Desperta, para encerrar, desperta e toma o leme da existência nas tuas mãos. Não perca substituindo em ti a bússola do bom senso e da responsabilidade. Não é música, a vida da gente não é música do Zeca Pagodinho. Não é. A música do Zeca Pagodinho, ela representa o cancioneiro popular brasileiro, na sua irreverência. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É muito bonitinha de cantar, de dançar, é um sambinha bom. Mas para nós, não. Para nós, não. Nem a letra dos Titãs, O Acaso Vai Me Proteger. Também não. Muito boa música, mas não existe acaso. Nós estamos dentro de regras pré-estabelecidas no nosso planejamento da reencarnação e também expostos às decisões que tomamos nas nossas vidas presentes, momentâneas, circunstanciais, recentes. Estamos escrevendo a nossa história dia a dia. É um processo de semeadura para o qual corresponde a inevitável colheita. Acorda e ordena, faça como Jesus, diz irmão José, acorda e ordena que emudeçam os teus conflitos de ordem interna, nas nuvens do passado que prenunciam forte temporal. Você tem as regras, você tem o leme da vida nas mãos. Mudar de situação é uma prerrogativa que te compete. Ah, Giovana, não é fácil. Não estou dizendo que é. Lembra do primeiro versículo de Marcos? Jesus não perguntou para o seu futuro discípulo. Ele não perguntou para o filho de Cleófas, para o filho de Alfeu, né, para o Levi. Ele não perguntou, ele não disse, olha, você tem isso e isso de problema na vida. Não, você tem que me seguir. Jesus não pergunta para nós. Jesus não dá essa prerrogativa da pergunta. Porque Jesus sabia que se ele elencasse as nossas dificuldades, nós íamos usar de desculpa e ia fugir da nossa responsabilidade. Encerrando, emudece os teus caprichos e faze calar as tuas paixões que te exacerbam. Se o familiar teu partiu na pandemia, peça a Deus para que a espiritualidade amiga assista a ele da melhor forma. Receba ele envolto em luz no mundo espiritual, porque a vida continua. O Espiritismo matou a morte. Assume o controle dos próprios pensamentos, para que os teus desafetos de outras eras não te surpreendam fora da proteção do Senhor. Fora da proteção. Quando você tem pensamentos descontrolados, você sai da proteção da esfera do Cristo e você sintoniza em outras faixas que dificultam a assistência amiga do teu anjo da guarda, por exemplo. Do anjo da guarda da sua família. E aí, eles fazem que você naufrague em tuas esperanças. Isso não pode acontecer.
A barca da vida está agora, neste momento, nas ondas da pandemia. A tempestade da dor está, neste momento, atingindo a todos uma intempérie planetária. Uns estão saindo com melhores condições, outros estão agravando suas condições, mas a prova é para todos, planetária. É muito mais que um tsunami na Ásia, com 150 mil desencarnações. É muito mais. É característica de um planeta em transição, que também não vai ser coisa de 50, 100 anos. É secular. A barca planetária atravessa sob a intempérie da pandemia. No leme está Jesus. E neste leme, onde está o Cristo, observe, ele está de mãos estendidas, como a te fazer o convite que fez a Levi. Segue-me. Que Deus nos ampare. Eu estourei um pouquinho de tempo, né? A gente fala demais, né? Eu agradeço a audiência, o carinho de todos. Né? Que Jesus nos ampare, né? Ampare a todos que estiveram conosco. Obrigado a participação. E que Jesus coloque no coração de cada homem e cada mulher neste momento, Senhor, as bênçãos da tua luz, da tua proteção infinita. E que quando nós sentirmos a embarcação de nossa vida balançar ao som das ondas agitadas do mar da existência, nós saberemos que tu já estarás acordado para nos acordar também para o porto da paz. Que assim seja.